Se você algum dia quer viver de renda, onde você não precise mais trabalhar e tenha dinheiro para comprar suas coisas, para levar uma vida normal, os investimentos são uma ótima escolha para você. Os investimentos conseguem te gerar essa renda mensal se feitos da forma correta. Investir é colocar um dinheiro para trabalhar agora para que ele gere mais dinheiro no futuro, para que você consiga resgatar mais no futuro. Agora, se você é iniciante, deve ter uma série de dúvidas a respeito dos investimentos e, infelizmente, esse é um assunto que não é ensinado nas escolas de forma alguma. Agora que estão implementando a parte de educação financeira, mas anteriormente a gente não tinha nenhum conteúdo a respeito de investimentos e finanças pessoais. Assuntos esses que são muito importantes e de extrema necessidade para a população brasileira. E justamente pensando nisso, hoje eu vou fazer uma aula bem completa para você que é iniciante, para você que está querendo investir agora ou tem seu dinheiro na poupança e quer migrar para os investimentos mais estratégicos, buscar maior rentabilidade, um investimento mais adequado ao seu objetivo. E esse vídeo vai abrir muito espaço para que você busque cada vez mais conhecimento e se aprofunde ainda mais no mercado. Com a Selic em 10,75% ao ano, se você deixar 10 mil reais na poupança, você terá cerca de 706 reais, 707 reais. Agora, se você deixar em um CDB, que rende 100% do CDI, ou no Tesouro Selic, você conseguirá um retorno aproximado de 870 reais. Agora, se você deixar o seu dinheiro parado, você está deixando de ganhar dinheiro. Você está deixando de fazer o dinheiro trabalhar para você. E além disso, no longo prazo você ainda perde dinheiro, porque nós temos que levar em consideração aqui a inflação. A inflação é o quanto seu dinheiro perde poder de compra no decorrer de determinado período. O que você compra com 100 reais hoje é muito menor do que o que você compra com 100 reais há 10, 20 anos atrás. 1 kg de açúcar em 1994 era 0,68 centavos. Hoje é 4,39 reais. O quilo do arroz era 0,82 centavos. E hoje é 7,49 reais. Conforme o tempo passa, a inflação vai aumentando e o preço dos produtos vão aumentando também. E é por isso também que você deve investir para se proteger contra a inflação. Porque o dinheiro que você ganha hoje talvez não seja o suficiente para você viver daqui 10, 15 anos. Porque esse dinheiro ele vai valer menos, por mais que seja 2 mil reais, 3, 4, enfim, ele vai perder valor. Agora, como que a gente investe, Aleph? Nós temos uma série de investimentos que a gente pode fazer. Nós podemos investir em bolsa, investir em empresas, investir em renda fixa, emprestar o dinheiro para os bancos para ganhar com isso, emprestar dinheiro para as empresas, a gente consegue investir em imóveis. Há uma série de investimentos e hoje a gente vai focar principalmente nos investimentos de renda fixa e nos investimentos do mercado de bolsa, ou seja, das ações. Antes da gente começar a investir, precisamos entender que cada investimento tem um tipo de risco diferente. Tem investimento que vai ter um risco, tem investimento que vai ter um risco maior, outro risco mais baixo, e a gente precisa manter a nossa carteira equilibrada nessa questão de risco e retorno. Há 3 riscos principais que devemos ter noção antes de investir. Primeiro, nós temos o risco de crédito, principalmente para renda fixa. Em renda fixa a gente empresta dinheiro para alguém. Agora, e se essa pessoa não pagar a gente? Esse é o risco dela não nos pagar. Ao investir em renda fixa, nós devemos escolher bons pagadores, empresas com saúde bacana ou um banco com saúde muito boa também, para reduzir o nosso risco de crédito, o risco do nosso dinheiro não voltar, deles não nos pagarem. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é o risco de mercado. Ele está relacionado principalmente a ações, a fundos imobiliários ou algum tipo de investimento que tem variação a mercado. Como que funciona isso? A gente tem volatilidade nos investimentos. Certos investimentos têm mais volatilidade que outros. Investimentos de bolsa, por exemplo, ações, fundos imobiliários, eles não sobem em linha reta. Eles têm muita volatilidade. Então, de acordo com o mercado, as pessoas vão vender e outras vão comprar. E de acordo com a demanda de venda ou de compra, o gráfico ele vai se movimentar. O preço desse investimento ele vai aumentar, a cota de cada ativo. Então ela pode subir, pode descer. E o risco de mercado é você comprar um ativo a 100 reais e vender ele a 80, porque ele caiu muito, porque as pessoas não querem mais ele, porque a demanda pelo esse ativo está diminuindo. Um exemplo é a questão do imóvel. Você compra um imóvel por 100 mil em um bairro bacana e depois esse bairro começa a ficar ruim. Começa a ter assalto, começa a ter roubo, a criminalidade ali aumenta e esse bairro começa a ter uma visão pior do que era antes. Você comprou o bem por 100 mil, só que ninguém quer pagar mais 100 mil para morar lá. Eles querem pagar no máximo 80. Então você só vai conseguir vender por 80, porque o seu imóvel agora está avaliado ali naquele bairro por 80. Esse é um exemplo de risco de mercado.
Agora nós temos outro risco, que é o risco de liquidez, a facilidade de você transformar o investimento em dinheiro. Vamos supor que você pega um investimento que vai vencer lá em 2028, só que você precisa desse dinheiro para daqui a 3 meses. Você não vai conseguir, de fato, pegar esse investimento de forma fácil. Você precisará vender para alguém, precisará negociar com o banco, com quem você emprestou esse dinheiro ou fez essa aplicação para ter seu recurso de volta. Talvez demore para o dinheiro cair na conta, talvez volte com menos dinheiro, porque a liquidez é assim, então você pode perder recurso a depender da liquidez. Eu vou dar outro exemplo relacionado também a imóvel. Você comprou um imóvel por 100 mil reais, só que você precisa desse dinheiro agora. Nossa, aconteceu alguma coisa aqui, eu preciso resgatar. O imóvel, ele não tem fácil liquidez, ele demora para ser vendido, as pessoas precisam se interessar, você precisará esperar um tempo e você nem sabe exatamente que tempo é esse para conseguir o seu dinheiro de volta. Talvez você tenha que vender pelo valor abaixo do que ele vale para conseguir ter acesso ao dinheiro. Essa é a questão da liquidez, o risco de liquidez. Agora que você entendeu os principais riscos do mercado, vamos agora buscar entender quando começar a investir. Primeiro, se você está com dívidas, pague primeiro suas dívidas. Por quê? Geralmente, as dívidas vão trazer um juros negativo contra você muito maior do que os investimentos vão trazer a favor. Às vezes você está ganhando 1% ao mês aqui no investimento, mas está com a dívida que é de 2% ao mês. Então, a sua dívida tem um custo muito mais alto do que o retorno que você está tendo com os investimentos. Então, faz muito mais sentido quitar essa dívida primeiro para depois começar a investir. Agora, se você tiver uma dívida que aumenta de uma forma muito menor do que seus investimentos, com juros bem mais baixos, aí sim, às vezes faz mais sentido investir primeiro e deixar essa dívida de lado e pagando só o mínimo, porque às vezes essa dívida tá tão pequena e os juros é tão pequeno na verdade, foque primeiro nos juros, que ela não acumula tanto. Às vezes a inflação é até maior que essa dívida, que esses juros. Pagamos as dívidas, o que a gente faz? Vamos montar nossa reserva de emergência. É a primeira parte da nossa carteira, a reserva de emergência. Por quê? Se acontecer alguma coisa com você, você tem o recurso para resgatar a qualquer momento. A reserva de emergência tem essa principal finalidade. Ela tem muita liquidez para você resgatar a qualquer momento e ela tem também muita segurança. Você não tem risco de volatilidade, você não tem risco de mercado, enfim, tem muita segurança. Agora, qual o valor necessário para você ter em reserva de emergência antes de você passar para os outros investimentos? Primeiro, você precisa entender se você é CLT, se você é autônomo, como que funciona a sua renda, se é variável ou se é uma renda fixa. Se você é CLT, por exemplo, você não precisa de uma reserva tão grande. Se você é uma pessoa concursada ainda por cima, a reserva ainda pode ser até menor. O valor que devemos deixar na reserva de emergência para um CLT, por exemplo, é de 6 meses dos seus gastos médios mensais. Se é uma pessoa que gasta 3 mil por mês, ela vai ter uma reserva de emergência de 18 mil. Se é uma pessoa que gasta 5 mil por mês, ela vai precisar de 30 mil de reserva de emergência. Assim, ela tem um valor considerável para utilizar em um momento de necessidade. Agora, se é um autônomo, o aconselhado é no mínimo 12 meses de reserva de emergência, talvez até mais. Nesse caso, a gente deve buscar investimentos com muita liquidez, ou seja, Tesouro Selic é um exemplo, CDB de liquidez diária é outro exemplo e fundos DI, ou seja, fundos que acompanham o CDI, também são outro exemplo. Esses investimentos têm muita liquidez, tem muita segurança. CDB, principalmente 100% do CDI, no mínimo, porque tem bancos que dão 80% do CDI, que é uma taxa bem pequena para o ano que nós estamos vivendo, para o momento que a gente está vivendo hoje. A partir daí, a gente vai conseguir buscar outros investimentos mais elaborados, investimentos que vão buscar um retorno maior, porque primeiro ponto, a gente buscou segurança, buscou liquidez, agora a gente vai buscar mais retorno, principalmente pensando aqui para o longo prazo. Os investimentos que geralmente mais trazem retorno no longo prazo são as ações. A gente não está pensando aqui em renda mensal, agora a gente está pensando em potencial de crescimento. E isso as ações trazem pra gente. Você já deve ter visto aí no Instagram, nas redes sociais, enfim, as pessoas falando, compre cotas de Magazine Luiza, cotas de Petrobras, Banco do Brasil, quanto rende investindo em Bradesco, enfim. Essas empresas, elas têm ação na bolsa, a gente consegue investir nelas. Só que nesse começo, principalmente para quem é iniciante, não faz tanto sentido a gente investir nessas ações diretamente, porque é um trabalho muito complexo, vai te demandar tempo e vai te demandar muito estudo. A chance de você perder dinheiro é extremamente alta, porque é muito difícil compreender os indicadores, escolher boas ações pelo preço correto, e isso pode acabar te fazer perder dinheiro. Por mais que elas tenham o potencial de te dar muito retorno em pouco tempo, elas também têm o potencial de te dar prejuízo, porque a gente tem aqui o risco a mercado, essa volatilidade subindo e descendo, como eu já falei dos riscos. Agora, qual seria a melhor ideia para a gente começar aqui? Eu costumo utilizar ETFs. O ETF é um investimento que acompanha um determinado índice.
é um investimento que está dentro da bolsa de valores, então ele vai ser negociado junto com as ações, junto com os fundos imobiliários, ele vai acompanhar um determinado índice. O que importa pra gente é qual índice esse ETF vai acompanhar, porque é o índice que vai trazer de fato o retorno pra gente. Um exemplo de índice é o S&P 500, o índice com as 500 maiores empresas do mercado americano. E o ETF, por acompanhar um determinado índice, ele vai ter uma gestão passiva, o que torna o custo dele muito baixo. Por quê? Quando a gente investe em um fundo de investimentos, por exemplo, que é parecido com o ETF, a gente tem um gestor ali dentro, que vai escolher quais ativos vão compor essa carteira desse fundo. Esse gestor tem família, esse gestor vai dedicar tempo dele para fazer o estudo, vai precisar dedicar esforço, ele estudou para isso, então ele vai demandar um custo. E esse custo muitas vezes é alto. O ETF não. O ETF, por acompanhar um determinado índice, o índice se movimenta sozinho, troca as ações sozinho de acordo com seus critérios, o ETF vai simplesmente acompanhar esse índice também. O que vai gerar retorno pra gente é qual índice esse ETF acompanha. O índice, se for bem escolhido, ele vai performar muito acima de vários fundos de investimento que a gente tem no mercado hoje, de gestores profissionais, de gestores que fazem uma seleção ativa dos investimentos, de quais papéis vão estar dentro do seu fundo. Warren Buffett, por exemplo, um dos maiores investidores da bolsa, apostou lá em 2007 para 2008 que os ETFs, os fundos de índice, eles trariam um retorno superior aos hedge funds. Então ele fez essa aposta que no final, no vencimento, depois dos 10 anos, totalizaria cerca de R$1 milhão, ou seja, 1 milhão para ele e 1 milhão para a contraparte, e quem ganhasse ficaria com outro milhão. Ele ganhou essa aposta porque os hedge funds não conseguiram superar o índice do S&P 500, que é um índice que os iniciantes podem investir, não demanda um gestor profissional para ter esse investimento. E por conta do Warren Buffett ter provado e indica os ETFs como um ótimo meio de investimento, eu apresentarei aqui ao longo desse vídeo um ETF que acompanha também o S&P 500, que foi de fato o mesmo índice que ele mencionou na sua aposta. O principal índice do mercado americano, das 500 maiores empresas do mercado americano. O ETF é o IVVB11. Ele é negociado aqui no mercado brasileiro em reais, então você pode investir sem precisar fazer câmbio para o mercado americano, mas caso você queira também, tem como, através das corretoras brasileiras, através de um site totalmente brasileiro, tudo em português, você consegue também investir em dólar, em ETFs no mercado americano, que acompanha o S&P 500 também. Mas, falando aqui sobre esse IVVB11, ele é um ETF que vai acompanhar o S&P 500, ele vai ter total return, então ele não tem dividendos, ele não vai pagar dividendos, os dividendos serão reinvestidos, o que vai aumentar também o retorno desse investimento ao longo do tempo, e ele é negociado em bolsa. Esse ticker IVVB11 é o nome dele. Cada investimento em bolsa tem o seu nome próprio. A Petrobras é PETR4. O Banco do Brasil é BBAS3. Cada empresa tem seu ticker e através desse ticker que a gente vai conseguir de fato localizar essa empresa dentro da bolsa para a gente fazer o investimento. E esse S&P 500, a gente consegue ver todas as empresas que estão dentro dele, então a gente diversifica em uma série de empresas investindo em apenas um ativo, que facilita também essa questão de tributação, de imposto de renda, você consegue declarar com muita praticidade. E aqui a gente consegue ver a composição do índice. Aqui a gente vê a Apple é a empresa com mais posição dentro desse índice. A gente consegue ver também o símbolo dela, o ticker, a APL, que lá nos Estados Unidos é dessa forma, que eles conseguem localizar as ações. Aqui no Brasil a gente tem números, lá fora a gente não tem. Microsoft, MSFT, é o ticker dela, e peso é quanto que essa empresa está correspondendo a determinado índice. Então, cerca de 7,15% de todo o S&P 500 é Apple, 6,67% é Microsoft. A gente consegue ver também o preço dessas ações aqui. Mas enfim, há uma série de ações, principalmente no começo, a maior parte das empresas a gente vai conhecer. Eu não vou falar muito do IVVB11, mas vou deixar um vídeo aqui acima para você compreender mais sobre esse investimento. Mas qual que é a ideia? Invista primeiramente em ETFs, pensando em longo prazo, porque assim você investe com a gestão passiva com muita praticidade, com muita facilidade. Escolha bem um ETF, qual índice ele acompanha, porque assim você tem muito mais chance de ter retorno do que escolher uma ação por conta própria, principalmente se você é iniciante. E para fazer esses investimentos, nós precisamos de uma corretora. É através da corretora que a gente faz a aplicação. E no Brasil a gente tem diversas corretoras, as principais são XP, BTG, Clear. Nós temos investimentos através do Banco Inter também. Então, escolha uma corretora. Através dela você vai conseguir fazer investimentos tanto para reserva quanto investimentos pensando no mercado brasileiro. E é muito importante que você comece a investir o quanto antes. Se você não tem dívidas, se você já montou sua reserva de emergência, já parte logo para os investimentos. Porque dessa forma você conseguirá fazer os juros compostos trabalhar muito melhor para você. Os juros compostos fazem seu crescimento ser muito mais rápido, ser muito mais fácil. Porque ele utiliza o tempo, que é o fator determinante aqui para o seu resultado. Para quem está começando, a maior importância aqui é buscar segurança.
renda fixa, principalmente com liquidez de curto prazo, depois você pensa em uma renda fixa com liquidez de um prazo mais longo, e a partir daí você pode buscar investimentos em ações, investimentos em ETFs, como eu já falei anteriormente. Pesquise mais a respeito para você ter mais confiança na hora de investir, mas é um bom ponto inicial. E a partir daí você vai ter mais conhecimento, você vai estudar cada vez mais e vai, de fato, alavancar o seu conhecimento financeiro. Agora eu gostaria de saber, o que você achou do vídeo? Comenta aqui abaixo, eu vou gostar muito de ver o seu comentário. E a gente tá com a meta aqui de bater 1000 inscritos até o final do ano, mas para isso eu preciso muito da sua ajuda. Então, é uma coisa simples e fácil, super rápida, se inscrever e ativar o sininho, e você vai nos ajudar de verdade. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assim o YouTube vai perceber que esse vídeo ajuda pessoas, tem gente gostando e vai indicar para cada vez mais pessoas. E é isso. Muito obrigado e te espero no próximo vídeo. Valeu!